Fala turma, professor Samuel Doria, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 27ª aula dessa maratona de estudos. Então pessoal, quero iniciar a aula agradecendo a participação de vocês, todos aqueles que mandaram os desenhos dos desafios das aulas anteriores, que desenharam as retas, semi-retas, os ângulos, que classificaram os ângulos, nomearam. Obrigado pela participação de vocês, ela é muito importante para nós, é fundamental que vocês participem de nossas aulas, porque essa aula é feita com carinho, especialmente para cada um de vocês. Então, pessoal, chegamos em nossa 27ª aula. Então, nessa nossa 27ª aula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 7º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós vamos falar de ângulos complementares e suplementares. Estão na página 171. Então, pessoal, nas aulas anteriores nós já falamos de ângulos. Nós vimos onde eles estão localizados e agora nós vamos classificar eles em complemento e suplemento. E aí, vamos lá? E aí, o objetivo dessa aula é identificar o complemento e o suplemento de um ângulo. Nós vamos ver quando dois ângulos entre si são considerados complementos ou quando um ângulo é suplemento do outro. Então, para iniciarmos, nós vamos resolver um problema envolvendo o ângulo, que foi das habilidades da aula anterior, que fala um pouco sobre ângulo oposto pelo vértice, para que você possa praticar junto conosco essas habilidades. Então, esse problema consiste em dois ângulos congruentes, têm as medidas expressas em graus por um mede 7x mais 30 graus, o outro mede 13x menos 30 graus. Respectivamente. Nessas condições, determine o valor de x. Olhe, a princípio vamos entender. Ele disse que esses dois ângulos são congruentes. Se eles são congruentes, eles apresentam medidas iguais. Nós vamos encontrar o valor de x e aí nós podemos dizer qual é a medida que esses ângulos apresentam. Então, a princípio nós vamos fazer o quê? Se eles são iguais, a igualdade é usada para escrever uma equação. E aí nós vamos escrever a seguinte equação. O primeiro ângulo, 7x mais 30, é exatamente igual ao segundo ângulo, 13x menos 30. Escrevemos uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Vocês já viram a equação do primeiro grau com uma incógnita. Qual é o primeiro passo? Pegar o 13x que está no segundo membro, trazer para o primeiro. Pegar o 30 que está no primeiro, levar para o segundo. A gente junta em um dos membros os termos que tem incógnita, no outros que não tem. Então foi isso que nós fizemos. Ficamos com 30 mais 30 no primeiro membro. Veja que esse 30 estava subtraindo, ele veio somando. Esse já estava somando, continuou. Esse 7x já estava somando, ele foi subtraindo. Esse estava somando, continuou. Então, aí eu fiz 30 mais 30, 60. 13 menos 7, 6. Eu estou dizendo que 6x é igual a 60. O 6 está multiplicando, ele passa dividindo. Aí eu fiquei com x, que é igual a 60 dividido por 6. Quanto é x? 10. Se estamos falando de ângulo, 10 graus. Então, eu estou dizendo que nesse problema aqui, x é igual a 10. Vamos conferir para ver se realmente satisfaz. X pode ser 10 graus para que esses dois ângulos eles apresentem medidas iguais. Então, aí conferindo, o que é que nós vamos fazer? Na equação, onde tiver x, substitui por 10. Aí ficamos com 7 vezes 10, porque era 7x, no lugar de x coloquei 10, mais 30. É igual a 13 vezes 10, porque era 13x, no lugar de x coloquei 10, menos 30. Aí nós ficamos com uma expressão numérica. Essa expressão numérica eu vou solucionar. 7 vezes 10, 70, e 13 vezes 10, 130. Primeiras multiplicações nesse caso. Aí agora ficamos com adição e subtração. 70 mais 30 é 100. 130 menos 30 é 100 também. Então estamos dizendo que 100 é igual a 100. Isso está certo? Óbvio. O primeiro membro igual ao segundo. Se satisfaz a equação, estamos dizendo que os ângulos são congruentes e que cada um apresenta medida igual a 100 graus. E realmente, x pode ser substituído por 10 graus. Então, pessoal, solucionamos aqui um problema envolvendo ângulos congruentes. A congruência indica a igualdade entre os ângulos. Aí agora, nós vamos falar de ângulos complementares, quando dois ou mais ângulos são considerados complementares entre si. Então, primeiro nós vamos entender o seguinte. Eu tenho aqui esse ângulo aqui, que vocês sabem que essa figura representa um ângulo reto, e que um ângulo reto mede 90 graus.
Então aqui está o ângulo reto, ele quadradinho, lembra que essa é a posição dele, geralmente ele apresenta-se assim com o pontinho no meio. Esse é um ângulo reto. Mas esse ângulo reto, ele foi dividido por esse segmento de medida OB, que deu origem ao ângulo beta e ao ângulo alfa. Então, primeiro vamos entender, antes de ser dividido, ele era um ângulo de 90 graus. Depois de dividido, são dois ângulos que somados entre si dá 90. Porque se nós dividimos 90 em duas partes, se nós juntar as duas partes, teremos o 90 novamente. Então, pessoal, eu estou dizendo que alfa mais beta somado entre si, 90 graus. Se eu estou dizendo que eles são complementares, logo eu estou dizendo que dois ângulos que somados entre si totalizam 90 graus, eles são considerados ângulos complementares. Aí, nós tendo aqui outro ângulo de 90 graus, que pode ser esse mesmo, já que é 90, nós podemos dizer que beta é 60 e que alfa é 30. 30 mais 60 é 90. Se 90 é um ângulo reto, pronto, estamos classificando aqui. O ângulo de 60 graus com o ângulo de 30 graus são ângulos complementares, somados entre si, dá 90 graus. Portanto, podemos generalizar. Quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 90, dizemos que os ângulos abaixo, eles são considerados complementares. Foi isso que nós vimos na instante. Aqueles ângulos eram ângulos complementares, a soma de suas medidas totalizavam 90 graus. Aí agora nós vamos falar de ângulos suplementares. Já vimos os complementares, vamos falar dos suplementares. Para falar dos suplementares, nós vamos usar essa figura. E aí, qual é a medida desse ângulo aqui? Um ângulo raso, que mede 180, um ângulo de meia volta. Se esse é um ângulo raso, é um ângulo de meia volta e ele mede 180, e o segmento OB dividiu ele também no ângulo alfa e no ângulo beta, o que é que nós podemos entender? Que se nós somar a medida de alfa com a medida de beta, dá 180. Se eu estou dizendo que esses dois ângulos alfa e beta são suplementares, logo eu estou dizendo que quando eu somar a medida de dois ou mais ângulos entre si e totalizarem 180 graus, eles são ângulos suplementares. Então, se nós colocarmos aqui um ângulo de 180 graus, um ângulo raso, e dividir em dois ângulos, por exemplo, um de 125 e um de 55, quando eu somar 55 mais 125 e eles totalizarem os 180, eu digo que 55 é o suplemento de 125. Ou que 125 é o suplemento de 55. Portanto, nós vamos generalizar também. Quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 180 graus, dizemos que os ângulos são suplementares. Então, nós vimos ali que somando dois ângulos entre si e as suas medidas totalizarem 180, classificamos como ângulos suplementares entre si. Então, pessoal, aí agora eu vou deixar para vocês um desafio. Vocês irão determinar, olha, determine o valor de x no caso abaixo. Lembre, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Ele foi dividido em dois ângulos. Um mede 2x menos 10 graus, o outro mede x mais 40 graus. Ele quer saber quantos graus mede x. Então, lembre que se você somar x mais 40 com 2x menos 10, o resultado tem que ser 90. Então, vou aguardar que vocês deixem aqui abaixo ou enviem para nós a resolução desse probleminha. Você é muito inteligente e tenho certeza que vai fazer isso com grande facilidade. Então, pessoal, essa aula foi simples. Nós classificamos apenas o complemento e o suplemento entre ângulos. Reforçamos o estudo da congruência, resolvemos um problema. Não esqueça de enviar a resolução desse desafiozinho. Não esqueça de solucionar os problemas no formulário. Lembre que só é para responder uma vez. Se tiver dúvida, recorra ao seu monitor, ao seu professor ou até mesmo a nós. Um forte abraço e até o próximo encontro.